Olá pessoal, sou a professora Camila e hoje nós vamos fazer a terceira lista de exercícios sobre funções. O assunto dessa lista é funções definidas por várias sentenças. Exercício 1. Esboce o gráfico das seguintes funções. Letra A. f de x é igual a x mais 2 se x for menor do que zero e 2 se x for maior ou igual a zero. Então essa é uma função definida por duas sentenças e x igual a zero é o que a gente chama de ponto de mudança, ou seja, é o ponto onde a função muda de lei. Então, para desenhar esse gráfico, a gente vai fazer o gráfico da função x mais 2 no intervalo de menos infinito até zero aberto. Depois a gente faz o gráfico da função y igual a 2 no intervalo de zero aberto até mais infinito. E depois a gente calcula a f exatamente no ponto de mudança, que a gente sabe que vai ser nessa segunda lei, certo? Então, vamos lá. Y é igual a x mais 2 para x pertencente ao intervalo de menos infinito até zero. Essa função, y igual a x mais 2, é uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Então, basta dois pontos para determinar o gráfico dessa função. Então, vou atribuir dois valores para x. Lembrando que o x tem que estar, esses valores têm que estar nesse intervalo de menos infinito até zero. Então, vou pegar x igual a menos 1. Então, y vai ser igual a menos 1 mais 2, que é igual a 1. Então, o ponto menos 1 e 1 está aqui. Agora, eu vou pegar outro ponto, x igual a menos 2. Então, y é igual a menos 2 mais 2, que é 0. Então, menos 2 e 0 está aqui. Então, agora eu tenho que ligar esses dois pontos. Bom, o que acontece? Como o x é estritamente menor do que 0, a gente representa esse ponto 0 e 2 como uma bolinha aberta. Certo? Então, essa bolinha aberta indica que esse ponto 0 e 2 não pertence ao gráfico da função. Vamos agora à segunda função. Y é igual a 2 para x pertencente ao intervalo de zero fechado a mais infinito. Então, y igual a 2 é essa reta aqui, paralela ao eixo do x, e aí, como a f de zero, agora eu vou calcular f de zero, que é no ponto de mudança, eu estou nessa segunda lei, então isso aqui quer dizer que é 2. Então, o ponto que pertence à reta, que pertence ao gráfico, é o ponto 0 e 2. Então, esse ponto que antes era aberto, agora passou a ser um ponto fechado, e aqui nós temos, então, o ponto A, que é um ponto fechado, porque ele pertence à reta, ao gráfico da função, por causa dessa segunda lei aqui. À esquerda da reta x igual a menos 2, o gráfico da função vai coincidir com o gráfico dessa primeira sentença, que é y igual a menos 2. Está aqui. Entre as retas x igual a menos 2 e x igual a 0, o gráfico da função vai coincidir com o gráfico dessa parábola y igual a x ao quadrado. Eu vou atribuir alguns valores para x pertencente a esse intervalo e calcular a imagem dada por essa lei. Então, vou começar com x igual a menos 1. Vou calcular a f de menos 1. Isso vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, o ponto menos 1 e 1 está aqui. Agora, eu vou calcular a f de menos 2. X é igual a menos 2, porque o x pode ser maior ou igual a menos 2.
Então, a f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, é igual a 4, tá aqui. Então, tá aqui a nossa parábola. Bom, como nesse intervalo o x pode ser maior ou igual a 2, mas tem que ser estritamente menor do que 0, a gente sabe que esse ponto aqui, 0 e 0, não pertence ao gráfico da função. Então, a parábola chega bem pertinho, vai até a vizinhança desse ponto 0, 0. Então, a gente representa como uma bola aberta para indicar que esse ponto 0, 0 não pertence ao gráfico da f. Agora, a parte do gráfico que está à direita dessa reta x igual a 0 é dado pela sentença y igual a x para x maior ou igual a 0. Então, para desenhar esse gráfico, eu vou atribuir alguns valores para x que está dentro desse intervalo. Vou começar com x igual a 1. Então, a f de 1 vai ser o próprio 1, ponto 1 e 1 está aqui. Posso calcular também a f de 2. F de 2 é o próprio 2, então 2 e 2 está aqui. Ligando esses pontos, eu tenho a reta. Bom, agora então eu tenho que pensar o que acontece com a f nesses pontos de mudança. Esse ponto de mudança x igual a menos 2, a gente já viu que está nesse intervalo, então o ponto menos 2 e 4 pertence à parábola. Isso significa que o ponto menos 2 e menos 2 não pertence à reta e eu represento com uma bola aberta. Para x igual a 0, a gente já viu que ele não pertence à parábola, está ali o ponto aberto, então eu tenho que calcular a f de 0. O 0 pertence a esse intervalo aqui, ó. Então, ele respeita essa terceira lei aqui. Então, f de 0 é o próprio 0. Por causa dessa lei aqui, ó, y igual a x. Então, o ponto 0, 0, que antes era aberto, agora passou a ser fechado. Então, esse aqui é o gráfico da f. Letra C. F de x é igual a 4 se x for menor que menos 1 ou x for maior do que 3. E f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, se x for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Essa é uma função definida por duas sentenças, mas ela tem 3 pontos de mudança. O primeiro ponto de mudança é em x igual a menos 1. Então, vamos marcar aqui a reta x igual a menos 1. E o segundo ponto de mudança é o x igual a 3. Então, vamos marcar aqui a reta x igual a 3. Bom, à esquerda dessa reta x igual a menos 1, o gráfico da função vai coincidir com o gráfico da função constante y igual a 4. X menor que menos 1. Então, tá ali o gráfico, que é uma reta paralela ao eixo do x, certo? E à direita da reta x igual a 3, também o gráfico vai coincidir com o gráfico de y igual a 4 para x maior do que 3. Então, tá ali o gráfico, certo? Agora, entre essas retas x igual a menos 1 e x igual a 3, o gráfico da função vai coincidir com o gráfico dessa parábola, que tem a lei y igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Válido para x maior ou igual que menos 1 e menor ou igual a 3. Vamos atribuir alguns pontos para x dentro desse intervalo para construir essa parábola. Então, vamos começar com x igual a 0. Então, se x for igual a 0, nós vamos ter que y é igual a 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 1, que é 1. Então, é o ponto 0 e 1. Tá aqui. Vamos pegar agora o valor x igual a 1. Então, y é igual a 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 1, e isso vai dar 0. É o ponto 1 e 0. Então, tá aqui a nossa parábola. Bom, agora a gente tem que calcular a imagem da f nesses pontos de mudança. Então, o primeiro ponto de mudança é x igual a menos 1. Então, eu tenho que calcular a f de menos 1. Menos 1 está nesse segundo intervalo, então eu tenho que usar essa segunda lei para calcular a imagem. Isso vai dar menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 mais 1, que é igual a
4. Ou seja, o ponto menos 1 e 4 pertence a essa parábola e pertence ao gráfico dessa função. Para o segundo ponto de mudança, é x igual a 3, então eu tenho que calcular f de 3. Bom, o 3 também está nesse intervalo aqui, cuja lei é essa parábola, então eu vou ter que calcular a f de 3 usando a segunda sentença, que é 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 1, isso dá 4. Então, o ponto 3 e 4 está aqui, pertence ao gráfico da função. Então, o gráfico dessa função está representado por essa curva azul, certo? Vamos ao próximo exercício. Letra D. F de x é igual a raiz de x se x for maior ou igual a zero e x ao quadrado menos 2 se x for menor do que zero. Então, é uma função definida por duas sentenças e tem um ponto de mudança. Então, o ponto de mudança é o eixo y, que é a reta x igual a zero, certo? Então, à esquerda dessa reta x igual a zero, a minha função tem que coincidir com o gráfico dessa parábola. X ao quadrado menos 2, se x for menor do que zero. Vamos atribuir alguns valores para x dentro desse intervalo. Então, vou pegar x igual a menos 1. Então, nós vamos ter que y é igual a menos 1 ao quadrado menos 2, e isso é menos 1. Então, o ponto menos 1 e menos 1 pertence a essa parábola. O a, aqui nessa função quadrática, vale 1, que é maior do que zero, então a concavidade é voltada para cima. E à direita dessa reta x igual a zero, o gráfico da função vai coincidir com o gráfico da função raiz de x. Então, y é igual a raiz de x para x maior ou igual a zero. Eu vou escolher um valor de x dentro desse intervalo. Então, vou pegar x igual a 1 e vou calcular f de 1, que é igual a raiz de 1, que é o próprio 1. Então, o ponto 1 e 1 pertence a esse gráfico e está aqui o gráfico de raiz de x. Muito bem, agora eu tenho que calcular a f no ponto de mudança, a f de 0. 0 está aqui nessa primeira lei, raiz de x, então vou ter que calcular raiz de 0, que é 0. Então, o ponto 0 e 0 pertence a esse gráfico, ou seja, a imagem do 0 é 0. Bom, mas essa parábola, ela se aproxima até a vizinhança, ó, desse ponto 0 e menos 2. Como é que eu sei que vai até no menos 2? Bom, porque eu teria que substituir o 0, que é o ponto de mudança, nessa lei aqui, nessa sentença, 0 ao quadrado menos 2, que é menos 2, para poder representar essa bolinha aberta, que indica que esse ponto 0 e menos 2 não está no gráfico da minha função, porque a imagem do 0 é 0, mas essa minha parábola vai até a vizinhança desse ponto 0 e 2. Então, a gente representa com a bolinha aberta, certo? Então, esse aqui é o gráfico da função dada pela letra D. Letra E. F de x é igual a menos x mais 2, se x for menor do que menos 1. F de x é x ao cubo se x for maior ou igual a menos 1 e menor do que 1. E f de x é raiz de x se x for maior do que 1. Então, essa é uma função definida por três sentenças. E nós temos dois pontos de mudança, que é x igual a menos 1. Vou fazer a reta aqui em x igual a menos 1 e em x igual a 1. Bom, à esquerda dessa reta x igual a menos 1, o gráfico da f vai coincidir com o gráfico de menos x mais 2, que é uma função do primeiro grau, decrescente, cujo gráfico é uma reta. Então, vamos atribuir valores para x que estejam dentro desse intervalo. Então, vou pegar x igual a menos 2. Então, y vai ser menos 2 mais 2, isso vai dar 4. Então, tá aqui o ponto menos 2 e 4. Se x for igual a menos 3, então, y vai ser igual a menos 3
mais 2, que é 5. Então, o ponto menos 3 e 5 está aqui. Ligando esses dois pontos, eu tenho a reta. Certo? Vamos agora para o gráfico que está entre essas duas retas, x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, o gráfico da função vai coincidir com o gráfico de x ao cubo, de y igual a x ao cubo. Bom, se x for zero, nós temos que y é zero. Então, é o ponto 0 e 0 aqui, certo? Aí, o gráfico de x ao cubo é dado por essa curva aqui. Muito bem. E agora, o gráfico que está à direita da reta x igual a 1 é a raiz de x. Então, y igual a raiz de x para x maior do que 1. Vou pegar x igual a 4, calcular f de 4, que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então, o ponto 4 e 2 está aqui, e o gráfico de raiz de x a partir de 1 é esse. Bom, agora a gente então tem que ver a imagem desses pontos de mudança. Então, quando x for igual a menos 1, nós estamos na segunda lei. Agora eu quero calcular a f de menos 1. Então, nós temos que usar a lei dada por x ao cubo, y igual a x ao cubo. Então, isso aqui é igual a menos 1. Então, menos 1 é esse ponto aqui, que é a bolinha fechada, para indicar que esse ponto menos 1 está no gráfico da f. E esse gráfico aqui, que é essa reta, vai até a vizinhança do ponto menos 1 e 3. Como é que eu sei que é menos 1 e 3? Porque a gente substitui nessa reta aqui, y igual a menos x mais 2, o valor para x igual a menos 1, e a gente tem que menos 1 mais 2 é 3. Então, é representado por essa bola aberta para dizer que ele não pertence ao gráfico da f, certo? Nesse outro ponto de mudança, que é em x igual a 1, a gente teria que calcular a f de 1, mas se vocês observarem aqui, o 1 não está no domínio da f, porque ele não está nem no intervalo da segunda sentença, nem no intervalo da terceira sentença. Então, o ponto 1 e 1 fica aberto. Tá? Se a gente substituir o 1 aqui, 1 ao cubo daria 1, raiz de 1 daria 1, só que ele fica aberto para representar que esse ponto 1 e 1 não pertence ao gráfico da f, porque o 1 não está no domínio da função. Letra F. F de x é igual a x menos 2 divididos por x ao quadrado menos 2x, se x for diferente de zero, e 2 se x for igual a zero. Isso é uma função definida por duas leis, e o ponto de mudança é em x igual a zero. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui? Ó? Nessa primeira sentença, o x nunca pode ser zero, porque se ele assumir o valor zero, zero o denominador. Então, essa função está dizendo o seguinte, que a imagem de todos os valores de x, exceto zero, é dado por essa expressão aqui, por essa sentença. Quando o x for zero, o y é 2. Então, a gente já pode marcar aqui o ponto 0 e 2. Certo? E para os demais valores de x, nós temos que y é igual a x menos 2 divididos por x ao quadrado menos 2x. Eu vou colocar aqui no denominador o x em evidência, então eu vou ter x que multiplica x menos 2. Como nós temos aqui um produto, eu posso simplificar numerador com denominador, e isso deu 1 sobre x. Ou seja, na verdade, a primeira sentença é dada por 1 sobre x, que é a função recíproca que a gente já trabalhou, e a gente conhece o gráfico que sabe que tem esse comportamento. Então, o gráfico dessa função f de x é esse, e o domínio é todos os reais. Certo? Exercício 2. Na função real, f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2, se x for maior que menos 2, e menos x sobre 2 mais 1, se x for menor que menos 2, determine os valores do domínio que tem imagem 4. Então, aqui nós temos uma função dada por duas sentenças,
e o ponto de mudança é em x igual a menos 2. Então, o gráfico da função vai mudar aqui em x igual a menos 2, certo? E eu quero descobrir quem são os valores do domínio, ou seja, para quais valores de x eu tenho a imagem 4. Então, eu vou desenhar o gráfico dessa função, que a gente vinha fazendo. Então, à esquerda dessa reta x igual a menos 2, o gráfico da função vai ter o mesmo comportamento desta reta aqui, ó, y igual a menos x sobre 2 mais 1. Então, vou atribuir alguns valores para x. Vou começar com x igual a menos 4. Então, a f de menos 4 é igual a menos 4 sobre 2 mais 1. Menos com menos vai dar mais. Então, 4 divididos por 2 é 2 mais 1, 3. Então, é o ponto menos 4 e 3. Vou pegar outro valor para x igual a menos 6. Vou calcular f de menos 6. Isso vai ser menos 6 divididos por 2 mais 1. Então, isso vai ser 3 mais 1, 4. Então, é o ponto menos 6 e 4. Tá aqui. Ligando esses dois pontos, eu tenho essa reta. Muito bem. Agora, eu vou fazer o gráfico que está à direita dessa reta x igual a menos 2, que é dado por essa parábola aqui. Então, y é igual a x ao quadrado mais x menos 2, se x for maior que menos 2. É uma parábola. Vamos pensar nos interceptos dessa parábola com os eixos coordenados. Então, se x for igual a 0, a gente sabe que na parábola nós temos sempre o ponto 0, C, né? Então, o C aqui é menos 2, então vai ser o ponto 0 e menos 2. Então, o ponto 0 e menos 2, tá aqui. Vamos ver o intercepto agora com o eixo x, ou seja, se o y for igual a 0, então nós temos que x ao quadrado mais x menos 2 é igual a 0. Resolvendo por Bhaskara, nós temos que x é igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 AC divididos por 2A. Então, isso aqui é um menos 1, mais ou menos, aqui dentro da raiz, né, vai dar 9, delta é 9, então raiz de 9 é 3, divididos por 2. Então, essa parábola aqui tem duas raízes. x1 é menos 1, menos 3 divididos por 2, seria menos 4 divididos por 2, que é menos 2, e o x2 é menos 1, mais 3 divididos por 2, 1. Nós vamos ter o ponto, então, 1 e 0, que está aqui. E x igual a menos 2 não pertence ao intervalo da primeira sentença, ó. Então, o ponto menos 2 e 0 não pertence ao gráfico da função. Então, a gente vai colocar uma bolinha aberta. E aqui está a nossa parábola. Bom, mas o menos 2 está no domínio da segunda sentença, ó, na reta. Então, vamos calcular a f de menos 2, né, no ponto de mudança. Isso aqui vai ser menos 2 divididos por 2 mais 1. Menos com menos vai dar mais, então 2 divididos por 2, 1, mais 1, 2. Então, é o ponto menos 2 e 2 fechado, tá aqui. Tendo o gráfico da função, a gente pode, então, determinar os valores do domínio que tem imagem 4. Então, para isso, eu vou fazer uma reta aqui em y igual a 4. E a gente vê que essa reta intercepta o gráfico da função em dois pontos. O primeiro ponto é aqui em x igual a menos 6. E no segundo ponto é lá na parábola, ó, que é em x igual a 2. Então, os valores do domínio que tem imagem 4 é menos 6 e 2. Exercício 3. Considere a função y igual a f de x definida por y igual a 4x, se x for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, e y igual a menos x ao quadrado mais 6x,
se x for maior do que 2 e menor ou igual a 6. Letra A. Esboce o gráfico de y igual a f de x no intervalo de 0 a 6 fechado. Bom, então a gente tem de novo uma função definida por duas partes e nós temos um ponto de mudança que é a reta x igual a 2, certo? Então, o gráfico que está à esquerda dessa reta x igual a 2 é a reta y igual a 4x para x entre 0 e 2. Então, vou calcular a f de 0, que é onde começa o gráfico, que vai ser 4 vezes 0, que é 0, então é o ponto 0 e 0, está aqui. E vou calcular a f de 2, que é o final do meu intervalo e que pertence ao intervalo dessa lei 4x. Então, vai ser 4 vezes 2, que é 8. Então, tá aqui. Ligando esses dois pontos, eu tenho a reta. Muito bem. Agora, para o lado direito dessa reta x igual a 2, o gráfico vai ser essa parábola dada por y igual a menos x ao quadrado mais 6x para x maior do que 2 e menor ou igual a 6. O 2 não faz parte desse intervalo, mas se eu substituir o 2 aqui, daria 2 ao quadrado, 4, seria então menos 4 mais 12, que daria 8, é o mesmo ponto. Então, o gráfico dessa parábola vai começar exatamente onde terminou o gráfico dessa reta, tá? E aí eu vou calcular agora a f de 6, que é onde termina a parábola. Então, isso aqui vai ser menos 36 mais 36, que vai dar 0. E vou calcular, é uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, então vou calcular o vértice dessa parábola. Então, vou calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, x do vértice é menos 6 sobre 2 vezes menos 1, que é 3. Vou calcular aqui o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, isso aqui vai ser, o delta é b ao quadrado menos 4ac, que vai dar menos 36, divididos por 4 vezes a, que é menos 1. Então, vai ficar menos 36 dividido por menos 4, que é 9. Então, o vértice está aqui 3 e 9. Já tínhamos o ponto 6 e 0. Então, a gente consegue traçar a parábola. Esse aqui é o gráfico da nossa função, certo? Bom, eu quero saber para quais valores de x nós temos f de x igual a 5. Então, vou fazer que nem no exercício anterior. Vou traçar a reta y igual a 5. Aí, eu vejo que essa reta intercepta a minha curva em 2 pontos. O primeiro ponto é na reta que pega. Pelo desenho do gráfico, a gente não consegue determinar o valor do x, ó. E essa reta y igual a 5, toca na parábola para x igual a 5. Então, um valor a gente já tem para responder a letra B aqui. Um deles é x igual a 5. E o outro a gente ainda não sabe, a gente vai ter que descobrir. Bom, como é que eu vou descobrir, então? É um valor entre 1 e 2, mas eu não sei ainda quanto vale. Eu sei que ele pega na reta. Eu vou pegar, então, a expressão da reta, que é aqui, e vou igualar a 5. Então, y, que é igual a 4x. Eu sei que y agora é 5. Quero saber quanto que vale o x. Então, aqui nós temos que x vale 5 quartos. Então, respondendo a pergunta, nós temos f de x igual a 5 para x igual a 5 quartos ou x igual a 5. Exercício 4. Esboce o gráfico da função f de x igual a x elevado na menos 1, se x for maior ou igual a 2, x ao quadrado menos 1, se x for maior ou igual a 0 e menor do que 2, e módulo de x, se x for menor do que 0. Então, aqui nós temos uma função definida por 3 sentenças e nós temos 2 pontos de mudança. O primeiro é x igual a 0 e o segundo é x igual a 2. Bom, vamos começar então a desenhar o gráfico pela parte que está à direita da reta x igual a 2.
se a função x elevado na menos 1, ou seja, y é igual a 1 sobre x. X elevado na menos 1 é igual a 1 sobre x. Para x maior ou igual a 2. Então, essa aqui é a função recíproca, a gente já conhece o gráfico da função recíproca, né? Mas só vai valer agora para valores de x maiores ou iguais a 2. Então, é só um pedacinho que a gente vai desenhar aqui, ó. Certo? Entre as retas x igual a 0, que é o eixo y, e x igual a 2, nós temos a parábola y igual a x ao quadrado menos 1. Uma parábola com a concavidade voltada para cima. Se y é igual a 0, nós temos que x ao quadrado menos 1 é 0, ou seja, x seria mais ou menos raiz de 1. Então, aqui nós temos duas raízes, x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1. Como essa parábola para essa função é válida só para valores de x maiores ou iguais a 0, esse aqui a gente descarta, então a gente só vai ter o ponto aqui 1 e 0 e o ponto 0 e menos 1, então tá aqui a parábola. Desenhar a parte do gráfico que falta, que é a esquerda aqui do eixo y, é a lei y igual ao módulo de x para x menor do que 0. Então, se eu quiser calcular f de menos 1, eu vou calcular módulo de menos 1, que é 1. Então, menos 1 e 1. Se quiser calcular f de menos 2, módulo de menos 2 é 2. Então, menos 2 e 2, então essa reta aqui. Bom, então agora vamos calcular as imagens nos pontos de mudança. Então, a f de 0, o 0 está no intervalo da lei da parábola. Então, seria 0 ao quadrado menos 1, que é menos 1. Então, o ponto 0 e menos 1 pertence à curva. E esse ponto 0 e 0 vai ser representado pela bolinha aberta, porque não pertence à curva. Seria o módulo de 0, que é o próprio 0. Certo? Bom, agora então vamos calcular a f de 2. O 2 está no primeiro intervalo. Então, isso aqui é 2 elevado na menos 1, que é igual a 1 meio. Está aqui o ponto, representado pela bolinha fechada, para dizer que pertence ao gráfico da f. E na parábola, se nós substituíssemos o 2 aqui na lei da parábola, nós teríamos 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então, o ponto 2 e 3 fica a bolinha aberta para representar que não pertence ao gráfico da função. Pessoal, só uma observação. É muito importante a gente determinar onde a bola, né, o ponto, a bolinha vai ficar aberta ou fechada, porque assim eu garanto que esse gráfico é o gráfico de uma função, porque cada valor de x tem uma única imagem. Para x igual a 0, que é o meu ponto de mudança, se eu fechei aqui no ponto 0 e menos 1, é porque o ponto 0 e 0 tem que estar aberto. Porque o x igual a 0 só tem uma imagem, que nesse caso é o menos 1. O mesmo vale para x igual a 2. Tá? Se a gente fechar aqui no ponto 2 e 1 meio, então tem que estar aberto aqui no ponto 2 e 3, para garantir que o x igual a 2 tem apenas uma única imagem. Certo? Bom, então esse aqui é o gráfico da minha função. Aquelas retas vermelhas representam apenas os pontos de mudança da lei da função, não fazem parte do gráfico da função. Exercício 5. Construa os gráficos das seguintes funções reais. Letra A. F de x é igual a módulo de 2x menos 1. O que eu vou fazer para desenhar esse gráfico? Eu vou primeiro pensar na função y igual a 2x menos 1. Eu sei que essa função aqui é uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Então, vou atribuir alguns valores. Eu sempre penso nos interceptos com os eixos coordenados. Então, primeiro intercepto com o eixo y, se x for igual a 0, nós temos que y é igual a 2 vezes 0 menos 1, que é menos 1. Então, é o ponto 0 e menos 1, tá aqui, certo?
Agora eu quero o y igual a zero, intercepto com o eixo x. Então, nós vamos fazer 2x menos 1 igual a zero. Então, x vai ser igual a 1/2. Se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter a reta 2x menos 1. Bom, só que o gráfico que eu quero é do módulo de 2x menos 1. Bom, vamos lembrar da definição de módulo. Módulo de A é igual a A se A for maior do que zero, maior ou igual a zero, e o oposto de A se A for menor do que zero. Então, essa parte do gráfico que está acima do eixo x é toda positiva. Então, eu vou manter no gráfico do módulo. Agora, essa parte aqui, para valores de x menores do que 1/2, que está toda abaixo do eixo x, é negativa. Então, entra nessa segunda sentença aqui do módulo, né? Segunda parte do módulo. Se é negativa, eu tenho que pegar o oposto desses números. Então, toda essa reta que está abaixo do eixo, para desenhar o gráfico do módulo, vai vir para cima. Então, se a imagem era menos 1, vai passar a ser 1. Se a imagem era menos 3, vai passar a ser 3 e assim por diante. Então, esse pedaço de reta que está abaixo do eixo, na verdade, a gente reflete aqui para cima, para garantir que tudo é positivo. Então, agora sim, a função módulo é sempre uma função não negativa, né? Ela é positiva para todos os valores, exceto onde zero a função, que é no valor x igual a 1/2. Letra B. F de x é igual a módulo de 2 menos 3x. Bom, então eu vou começar a fazer o gráfico da função y igual a 2 menos 3x. É uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, e como o coeficiente angular é negativo, porque é menos 3, então eu sei que é uma reta decrescente, uma função decrescente. Vou atribuir dois valores para x para traçar essa reta. Então, primeiro eu vou pensar em x igual a zero, que é o intercepto com eixo y. Então, isso vai ser y igual a 2 menos 3 vezes 0, que é 2. Então, é o ponto 0 e 2, tá aqui. Agora, eu vou pensar em y igual a zero. Então, eu vou fazer, que é o intercepto com eixo x. Então, eu vou fazer 2 menos 3x igual a zero. Então, 3x é igual a 2. Então, x é igual a 2/3. Aqui. Se eu ligar esses dois pontos, então, eu tenho a reta que representa o gráfico dessa função aqui. Muito bem. A gente sabe que para valores de x menores do que 2/3, a minha função está toda positiva, porque está acima do eixo, e para valores maiores do que 2/3, a minha função é negativa, porque está embaixo do eixo. Como o gráfico que eu quero fazer é o módulo dessa reta, então esse pedaço que está aqui embaixo do eixo, a gente vai refletir, vai rebater lá para cima. Então, o gráfico da função módulo de 2 menos 3x é dado por essa curva azul, que é esse V. Essa parte que está aqui embaixo do eixo a gente descartou, né? Na verdade, a gente refletiu aqui para cima. O ponto que era 1 e menos 1 passou a ser 1 e 1. E assim por diante, certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa terceira lista de funções. Até uma próxima aula.